Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd, a dona do paraíso, e Nerd Gavião Arqueiro, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando a Raiz e Nutella de hoje, A Dona do Paraíso. Foi a primeira obra audiovisual que o ator Tony Dalton fez em sua carreira, que é uma novela. Uma novela feita em parceria com os Estados Unidos e o Chile, diga-se de passagem. Olha. E não estou surpreso que esse cara fez uma novela como seu primeiro trabalho, enfim. E Gavião Arqueiro é a sua obra mais recente, né? Na qual ele interpreta o espadachim, que nem tem esse nome na série ainda, mas eu só lembro dele como espadachim. E o assunto de hoje, Nariz, é a nossa análise do quarto episódio de Gavião Arqueiro. Então, vinheta! Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Vamos lá! Vamos lá, Nariz. Começa dando o plot inicial desse episódio, porque você vê sempre ele mais cedo do que eu e, consequentemente, sua memória fixa o que aconteceu. Eu tenho uma memória ruim. Uma semana depois de ter assistido o episódio não me ajuda. Cara, é muito simples. Terminou aquele gancho e você pensa que vai ter algum desfecho muito legal daquele gancho e não, foi normal. Viu como é que eu falo que esses finais abertos da Marvel são uma bosta? É, porque Continue. Essa volta foi realmente bem broxante perto do que a gente esperava que poderia acontecer. A Kate Bishop, ela só chega falando, não, ele é meu amigo, não sei o que, daí ele reconhece, sabe? Tipo, porque quando a mãe dela entra, ela fala, o que tem um vingador na minha sala? Daí ele fala, você é aquele das flechas, né? Tipo, é isso. Foi isso o encerramento. Tipo, ele não esfaqueou o Gavião Arqueiro, não teve briga, não teve nada, foi só um reconhecimento e logo em seguida uma conversa numa mesa da sala bem constrangedora dos quatro juntos. Olha, Nariz, assim, o Kevin Feige, ele gosta de meio que quebrar expectativas. Por exemplo, em Capitã Marvel, quando foi dito que os Skrulls estariam no filme, todo mundo já bateu o martelo dizendo eles são os vilões do filme. Rolou um plot twist absurdo e eis que os Skrulls eram do bem. Coisa que pra quem lê quadrinhos sabe que não é bem assim. Sim. Gostei do plot twist. Teve o plot twist do Mandarim Homem de Ferro 3, que ao contrário do plot twist dos Skrulls, não foi bem aceito. Não. Mas teve toda essa ideia de que o Mandarim, na verdade, era um contratado do governo, um ator e etc. E eu gosto de ver que o Kevin Feige gosta de brincar com isso, no sentido de que, tipo, olha só, os fãs sabem demais. Os fãs pensam que sabem de tudo só porque eles conhecem os quadrinhos. Então, vou fazer uma mudança aqui, uma mudança ali, só pra não ficar tudo na cara. E eu acho que pode acontecer de o espadachim não ser o que a gente espera, igual olhar nos quadrinhos. Porque tudo leva a crer nessa série que ele é um dos vilões. Sim. Tipo, o pai dele morreu esfaqueado, né, por assim dizer, né, com uma espada que entrou pelas costas dele. Eu acho que é tio, não era pai, era tio. É, o tio, né? Exato. E ele é o cara das espadas. Sim. Repito, nos quadrinhos ele é o espadachim. Ele tem todo esse ar de vilão mexicano, sabe? Sim. Então, ou seja, tudo leva a crer que ele é o vilão. Mas eu acho que vai acabar rolando um plot twist que vai revelar que ele é apenas um bobão que está ali. Que na verdade a grande vilã é a mãe da menina. Eu sinto um cheiro de que, eu acho que é Eleanor o nome dela, não é? É. Se eu não me engano, eu acho que a Eleanor, ela é a vilã, por mais que também tenha umas suspeitas que ela possa ser, eu acho que ainda assim ela é menos óbvia do que o espadachim. É apenas minha análise. Continuando, Nariz, o que acontece depois desse fato? Então, daí, em resumo, muito resumido ali, depois daquelas conversas ali dos quatro, a mãe da Kate Bishop vai levar o Gavião Arqueiro pro elevador e ela dá um alerta pra ele, falando assim, minha filha não é uma super-heroína, então assim, se vira aí com os seus BOs e deixa ela de fora, né? Ela deu uma chinchada no Gavião Arqueiro, mas sem ameaçar nem nada, mas ela falando assim, não quero ela envolvida com você. Ele entendeu o recado, né? Recuperou a espada do Ronin, né? Que foi a espada que ele quase foi atacado por ela, né? Ele roubou de volta e
ela, no final, depois tem uma conversa com a filha e junto com o espadachim e tal ali e tal. Daí mostra que ela tá feliz com o cara. A Kate Bishop fica até um pouco assim, nossa, nunca vi minha mãe tão feliz, né, tal. Só que daí corta a cena pra ela no telefone falando com alguém, no caso a mãe, né, da Kate Bishop, Eleanor, falando no telefone com alguém, falando assim, ó, eu preciso falar com você, logo depois do encontro com o Gavião Arqueiro. Com quem ela está falando? Não sabemos, mas podemos cogitar nomes. Ai, pra mim é o tio. É, eu também Que todo mundo suspeita que é o Wilson Fisk, vulgo rei do creme. Não, rei do crime. Olha, e lembrando que o episódio dessa semana, que vai sair amanhã, né? Que hoje é terça-feira, né? Então vai sair amanhã, quarta-feira. Ele é o episódio que vai se passar exatamente antes de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E tem altos rumores de que esse episódio vai estar diretamente conectado com o filme do Homem-Aranha. Sim. E também tem altos rumores, né, de que Matt Murdock está em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, da mesma forma que Wilson Fisk está em Gavião Arqueiro. Então eu acho sim que será o Rei do Crime que vai aparecer, ainda mais porque um dos produtores da série, ele deu uma declaração dizendo que o episódio 5 vai explodir a internet. Eita, eu vou ter que tomar muito cuidado com esse episódio. Eu recomendaria que você assistisse no dia. Não vou conseguir, eu tenho espetáculo. É verdade, né? É verdade, tem isso. Agora, não, explique esse espetáculo para os nossos ouvintes, homem dançante. Eu estou me apresentando em dança de salão, então eu vou me apresentar na quarta-feira, vou até sair mais cedo do serviço. Que chique! Tem a ver com o episódio de Gavião Arqueiro? Claro que tem! Temos o musical de Steve Rogers, Sim. Em breve teremos o musical de Fábio Nariz. Olha aí, ó, eu posso ser contratado já pela Marvel. Exatamente. Mas vamos voltar ao episódio aqui. Sim. Seguinte, uma coisa que até agora é um mistério na série é o que diacho esta porcaria de relógio que eles tanto falam dos Vingadores. Porque eles falam esse episódio de novo desse diacho desse relógio. Olha, ainda bem que falaram, porque tava muito jogado essa porcaria desse relógio dos Vingadores. Tava muito, muito, muito jogado, né? Tipo, eles falaram, a gangue do agasalho tá atrás do relógio dos Vingadores e aí precisa desse relógio, eles conseguem o relógio e sumiu o relógio do assunto. Agora que voltou, a gente talvez tenha alguma explicação. E o que eu acho legal é que quando, a gente já pulando um pouquinho agora aqui, depois qualquer coisa a gente volta, quando eles invadem uma casa atrás desse relógio, que o Gavião Arqueiro conseguiu, né, rastrear, tem a lista do nome da família do Gavião Arqueiro por causa do relógio. É muito louco isso, né? Exatamente, e por isso que até agora esse relógio é um MacGuffin. Pra quem não sabe, MacGuffin é um objeto que é muito importante para os personagens de um filme ou de uma série, muito importante para os personagens de uma obra ficcional de uma forma geral, mas que para o público é totalmente foda-se. Por exemplo, a Pedra Filosofal de Harry Potter. O público não liga pra Pedra Filosofal, mas os personagens do filme se importam. Sim. Só que ainda assim é um MacGuffin muito do mal feito. Porque, voltando à Pedra Filosofal, é o plot principal do Harry Potter, a Pedra Filosofal. Então, por mais que o público não se importe tanto assim, é algo que tem utilidade. Nesse caso, é um relógio que a gente não viu, não sabe de onde veio, que eu acho que nunca apareceu nos filmes, e se apareceu eu não me recordo, e aparentemente é importante pra trama dessa série, porque, como você acabou de dizer, né, foi ainda atrás desse relógio que ele descobriu uma lista com o nome da família dele. E lembrando que o próprio Gavião fala que é um relógio muito importante de um amigo dele. Então, até o momento, dá a impressão que esse relógio sempre esteve aqui, mas nunca vimos. Exato. Enfim, onde ele encontra essa lista? É no apartamento da Maya Lopes? Isso. Daqui a Echo ou não? Então, esse apartamento que eles invadem, eles acabam descobrindo, né, que é da Echo. Tanto que o Gavião percebe por conta tipo de uns alarmes que não fazem som, né, que tem na casa dela.
E quando a Kate Bishop pega o relógio, ela percebe que tem uma folhinha lá com os nomes, né? Um pouco, né, bem descarado, né? Tem uma listinha com os nomes bem do lado do relógio. Mas ainda assim, tipo, ela olha lá e ela fala, peraí, ó, tenho aqui o nome Clint Barton, Laura Barton, não sei o que, sabe? Começa a falar o nome dos filhos dele. Por que tem uma lista da sua família aqui? Daí ele fala, sai daí, sai daí, sai daí. Isso já é no final do episódio, né? Que a gente acabou pulando. Aliás, uma coisa muito legal, viu, Mike? Laura Barton tá se mostrando uma bela agente da SHIELD, não? Exatamente. Aliás, a esposa do Gavião Arqueiro, sempre que ela entra em cena, seja em Vingadores Era de Ultron, nos outros filmes dos Vingadores e agora na série, eu acho as participações dela muito legais. Toda vez. Eu acho ela uma personagem muito mal utilizada no MCU. Sim. Porque eu acho que já que eles querem estabelecer que o Gavião Arqueiro é um homem de família, dê mais destaque à família, né? Por exemplo, essa série do Gavião Arqueiro teria mais oportunidade de explorar este lado familiar do personagem, mas é o que tá menos sendo explorado. O que não é um problema, porque o plot principal é ele tentando proteger a Kate Bishop, mas eu gostaria de ver mais da família dele. Eu gostaria de ver mais do dia a dia de Clint Barton. Sim, aliás, foi um comentário que o pessoal aqui, né, começou a assistir. Eles assistiram os 4 episódios de uma vez só. E eles falaram, pô, eu achei que ia ter mais da família do Gavião Arqueiro. Foi exatamente esse comentário que foi feito. Entendeu? Achei que ia ver um pouco mais o elenco da família dele interagindo mais com ele. Exatamente. Você disse que eu pulei um monte de coisa. O que eu pulei? Conta aí. Então, na verdade não é que a gente pulou, é que as outras partes do episódio foram mais lentos, né? Que foi ele chegando lá, né? No apartamento da tia dela, colocando lá... Esse episódio, no geral, foi bem mais tranquilo, né? Não teve tanta ação se comparado com o anterior, que foi tipo uma cena de ação do início ao fim. Sim. Então, que daí o Clint, ele chega lá no apartamento da tia da Kate, ele começa a colocar uns negócios para os ferimentos dele, né? Que ele tá todo, né, machucado, daí ele coloca uns negócios de gelo e tal, e nisso... Aliás, baita desenvolvimento de personagem dos dois. Esse episódio foi muito focado no desenvolvimento, mais uma vez, né? Da Kate com o Clint. Eu acho ótimo pra mim. Qualquer trama, quanto mais desenvolvimento de personagem, melhor. Diálogos incríveis e engraçados demais. Exatamente. Incríveis, engraçados e muito fluidos. Eu gosto muito disso em produções, principalmente nas ficcionais, né? Porque os personagens não existem. Então a gente precisa entendê-los melhor. E Gavião Arqueiro tá fazendo isso, ó, com maestria. Já assim, repito, por mais que eu gostaria de ver mais da família do Clint, eu entendo que não é essa a história que eles quiseram contar. Sim. Já que a história que eles quiseram contar é do Clint e da Kate, eles estão conseguindo explorar esse casal de amigos, né, esse casal de amigos, de uma forma muito interessante e natural. Eu diria dupla dinâmica, né? Vamos dizer assim. Exato. Tanto que o nome do episódio em inglês é Partners, am I right? Tipo, somos parceiros, estou certa? Eu gosto disso. Esse episódio foi o anterior que tem a cena do elevador com o velhinho lá? É esse episódio, quando ela vai invadir o apartamento da Echo. Eu acho ela muito bonitinha. Claro, foi um plano dela, mas ela fala tipo pro velhinho, deixa eu te contar um segredo. Tô trabalhando com um Vingador. Ela abre a boca, tipo, sabe? Pirando com a situação. E o velhinho tá tipo, nossa, que bosta. Ele tava achando que ela era louca, né? Porque ela começou a falar com ninguém, né? Que ela tava com um ponto no ouvido. Exato. Então, são esses momentos que são interessantes. E, repito, dá pra entender o porquê o Kevin Feige queria Hailee Steinfeld para interpretar Kate Bishop. Entendeu? Sim. Queria porque queria, e eu acho que se não fosse a Hailee Steinfeld ali, a metade da série ia ser jogada no lixo. Porque metade dela é Gavião Arqueiro. Metade dela é Gavião Arqueiro, é Kate Bishop, é todo o carisma que essa atriz apresenta a personagem. Não à toa ela foi escolhida sem fazer teste, né? Porque quem é foda não precisa fazer teste, né, meu filho? Vem por aí. Então, daí só pra trazer um pouco antes, né, quando ele tá sozinho lá no apartamento da tia dela, ela tava naquele diálogo, né, com a mãe e o futuro padrasto.
E o padrasto fala, tô feliz que eu tô aqui dando risada com a minha família, melhor do que estar sozinho. Nessa hora que ele fala isso, ela pensa na mesma hora no Gavião Arqueiro, no que ele tá perdendo de estar com a família dele e que ele está sozinho. Então ela vai até o apartamento da tia dela e ela tenta fazer o que ele ia fazer com os filhos, né? Então ela leva filmes pra assistir de Natal, ela leva aquelas sweaters, né? Ridículos de Natal que eles usam, né? Então assim, ela tenta trazer um ambiente de Natal que ele teria com os filhos, mas com ela ali. Porque ela se sente responsável, né? Porque é isso que ele tá fazendo. Ele tá tentando resolver os BO que acabou deixando ali. E em todas essas conversas, ele fala mais uma vez da Natasha e também acaba assumindo pra ela que ele é o Ronin. Ela percebe que ele era o Ronin. Eu gosto disso também, que, por exemplo, ela não é burra. A Kate Bishop não é burra. E eu gosto que a série mostre que, por mais que o Clint tenta esconder certas coisas da Kate, ela sabe somar 2 mais 2. Sim. Então ela sacou sozinha, não é um mistério da série. Quem é Ronin? Será que Clint uma hora irá contar para Kate Bishop que ele era o assassino? Não. Ela não é burra, ela entendeu, ela perguntou de boa, ela não julgou por isso. E eu gosto como as coisas são desenvolvidas de forma simples na série. Sim. E eles não tentam criar mistérios desnecessários, né? Mas tem umas coisas que eu não gostei nesse episódio, assim, uma coisa de plot, falando especificamente. Cara, é sério mesmo que o Clint precisa ir atrás das flechas dele, que ele perdeu? Do tipo, quer dizer que se ele perdeu aquelas, já era, não consegue fazer mais. Cara, e você sabe por que eles fizeram todo esse plot, né? É uma coisa muito idiota, mas muito simples. Era pra trazer a galerinha lá dos RPGistas, né? Da guilda, que é o pessoal que faz as roupas, pra serem os que vão estilizar as roupas da Gavião e do Gavião Arqueiro. Foi só pra isso que eles fizeram esse plot, entendeu? Exatamente. Aliás, tô curioso pra ver que eles vão estar... no trailer já mostra eles com o uniforme combinando. E é um uniforme muito parecido, né? Justamente da fase do Matt Fraction e do David Aja, das HQs, na qual essa série se inspira. Eu quero ver. Afinal de contas, são super-heróis. Os super-heróis têm que usar uniforme, pô. Porque como ela disse... disse... Se é Gavião e Gavião Arqueira, tem que ter a mesma coisa, a mesma roupa, só dupla. Não, e como ela disse, né? Quando o padrasto dela falou assim, você é aquele cara das flechas. Daí ela falou assim, tá vendo? Sabe, tipo, olha aí, ó. Tá faltando aí você dar uma explorada na sua imagem. Exato, você tem um marketing de merda que você não faz, cacete. Mas então... Você explora melhor você mesmo. Aliás, vai ser um tapa na cara se realmente rolar Jovens Vingadores, se a Kate for a líder e ela for a mais fora da equipe. É do tipo... porque ela é o Gavião Arqueiro mulher. Sim. Entendeu? Sim. Essa é a prova que não é o fato dele ser um cara de arco e flecha. Não. Simplesmente porque o MCU não explorou ele direito. Verdade. Porque eu ainda acho que ela tem sérias chances de ser a Tony Stark dos Jovens Vingadores, como eu já falei em outro podcast. Porque ela é a rica. Ela é a que tem dinheiro de todos. Sim. Então vai ser muito interessante se a protagonista dos Jovens Vingadores for a Kate Bishop. Eu vou amar. Muito bom. Mas vamos continuar falando do episódio, né, Liz? Depois de toda essa treta aí do prédio, o que acontece? Então, eles foram atrás desse prédio pra recuperar esse relógio e também o Gavião, né, com a esposa, conseguiram chegar no nome do espadachim, né, como se ele fosse o líder de um contrabando lá, tem todo um esquema ali por trás, que o cara é a cabeça ali que tá por trás de tudo. Ele ameaça o Engomadinho, que tá junto com a Echo, pra falar pra Echo desistir de seguir o Ronin, e quando eles vão, né, pra recuperar esse relógio, acontece a confusão de soar o alarme, né, lá da casa da Echo, e quando ele fala, Kate, sai daí agora, que eu... Tipo, ele começa a sumir a voz dele e começa a ouvir aquele som de luta. Dela, Clint, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não sei o quê. E nisso a Echo aparece do lado da Kate. E ela começa a lutar contra a Echo. Porém, o Gavião Arqueiro, teoricamente, também estaria lutando contra a Echo. Só que
é uma Echo que tá com uma roupa um pouco diferente, né? E se a Echo tá junto com a Kate Bishop, automaticamente não tem como ser ela que está lá lutando contra o Gavião Arqueiro. Na hora que eu vi, já caiu a ficha já do que tava rolando. Exatamente. Vamos já esclarecer quem é a personagem. É ninguém menos do que Yelena Belova. Viúva Negra. E, Nariz, diga-se de passagem que este uniforme que ela está usando é o uniforme que ela usou durante anos nos quadrinhos. Que é tipo um uniforme que tem um óculos de visão noturna da cor verde. Sim. Né? É igualzinho. A diferença é que ela não tá com... que nos quadrinhos, ela não protege todo o rosto, né? Nesse daí o rosto dela inteiro está tampado. Sim. Nos quadrinhos, a parte de baixo, né, da boca aparece, cor de pele, e ela só tem os óculos. Aqui não, eles tamparam tudo, mas é exatamente os óculos que a Yelena Belova usa nos quadrinhos. Eu gostei deste detalhe, tanto que quando ela apareceu, olha só, a Yelena com óculos, que bonitinho. Eu achei legal também que o Clint, ele reconheceu na hora que era uma viúva negra, né? Ele mesmo disse, contrataram uma viúva negra para me matar. Sim. Porque ele reconheceu os movimentos, ele reconheceu a forma que a personagem lutava, que era muito parecido com a da Natasha. Sim. Afinal de contas, elas tiveram o mesmo treinamento. Mas tem um paralelo neste momento, né? Porque tá todo mundo tretando. Em determinado momento, as tretas se juntam, né? Fica todo mundo no telhado, lutando entre si, loucura total. E a Yelena Belova... É a Yelena Belova ou foi a Echo? Que joga a Kate... Tem dois momentos que a Kate quase cai. A Yelena Belova... Tem um que ela cai. Quem jogou ela pra fora do prédio, ela joga tipo um gancho na Kate Bishop, né? Que prende nela e joga ela do prédio. O Clint consegue segurar esse cabo, mas ele vê que tem um monte de luzinha de Natal e ele corta esse cabo falando assim, ela não vai se machucar porque ela já tá quase perto do chão e as luzinhas vão amortecer mais, né? Mas ele achou que ela ia morrer. O jeito que a Kate caiu, a forma que o Clint agiu, foi porque claramente ele teve um flashback da cena da Natasha. Sim, foi essa a impressão que todo mundo quando assiste vê, porque é muito similar, né? Exato, então o que faz ainda ele ter mais problemas em ter uma parceira ao seu lado. Porque assim, relembrando que Viúva Negra e Clint Barton, eles eram parceiros. Então, ao perder a sua parceira de uma forma trágica, faz sentido ele não querer ter outra. Sim. E aliás, diga-se de passagem, tem um diálogo nesse filme, justamente numa conversa dos dois, que ela faz uma pergunta pro Clint, qual foi a melhor flechada que ele deu na vida, né? Aí ele responde, a melhor flechada que eu dei na vida foi a que eu não dei, foi a que eu deixei de dar. Se referindo ao fato de que ele foi contratado para matar Natasha Romanoff. A missão dele da SHIELD era matar a Natasha, matar a Viúva Negra, né? Ele teve a chance dele de matar, como nós vimos isso em Vingadores, né? A própria Viúva Negra falou isso em Vingadores, falou no filme dela. Só que ele percebeu que ela queria mudar, que ela não queria mais ser quem ela era, e ele deu uma segunda chance para Natasha. Sim. E dessa segunda chance nasceu uma grande amizade. Então eu achei muito bonito esse diálogo entre os dois, né? Que aconteceu momentos antes no episódio, de que ele falou, a melhor flechada que eu dei foi a que eu não dei. Então eu achei isso muito interessante. E de novo, então esse episódio inteiro foi um paralelo da relação do Clint Barton com a Natasha Romanoff. Então faz total sentido ser esse é o episódio que a Yelena aparece, porque ela é uma viúva negra, da mesma forma que a Natasha foi. Faz sentido a Kate Bishop cair daquela forma e ele comentar sobre a morte da Natasha, porque isso só mostra que isso ainda é algo recente que o impacta com muito afinco. Sim. Então eu gostei de tudo isso. Então foi de fato um episódio de desenvolvimento de personagem, como os outros também foram, mas muito mais. E eu gosto disso. Eu quero entender como que vai ser o papel da Yelena. E olha, eu tava preocupado achando como seria a introdução da Yelena. E eu gostei da introdução dela, assim, de sopetão mesmo. Sim. Uma assassina contratada, sabe? Foi do nada, tem sem explicação. E eu imagino que a explicação, obviamente, né, deva vir no decorrer dos episódios. Relembrando que faltam 2 episódios. Então temos aí, um filminho de 1h30 pra desenvolver o final do Gavião Arqueiro. E eu tô bastante ansioso. E como termina de fato esse episódio, Nariz? Bom, termina com eles, a Kate Bishop subindo de novo no telhado
eles conseguindo fazer a Helena fugir, né? Que a Helena acabou fugindo quando ela não conseguiu matar, né? Porque ela falou, meio que falhei, deixa eu sair fora, depois eu tento de novo. E a Kate também consegue dar uma flechada na Echo, né? Tem essa cena também. Então, assim, termina meio que em aberto o que tá rolando e o Clint falando pra Kate, vai embora, você não pode mais ficar aqui comigo, porque se agora tem uma viúva negra atrás de mim, o negócio ficou sério demais. Ele fala, subiu o nível de problema da missão num nível que não quero você junto comigo, você vai me atrapalhar e tipo, você pode se machucar, então vaza. Exatamente, o episódio termina assim, como ele acabou de dizer, o que só me deixa ainda mais curioso para o que vai acontecer nesse episódio 5, que, como eu já disse no início do podcast, um dos produtores prometeu que irá explodir a internet. Eu não achei esse o melhor episódio de todos, mas também não achei o pior. Pra mim, a série tá bem consistente, tá mantendo o nível em todos os episódios até o momento. E eu realmente tô gostando de tudo que eu tô vendo, torcendo uma vadia de Gavião Arqueiro e tô muito feliz com isso. Somos todos vadias de Gavião Arqueiro. Muito bem, depois dessa análise, as manchetes do dia. O filme Batman de Matt Reeves e Robert Pattinson ganha um trailer japonês e esse trailer revela que o Charada sabe que Bruce Wayne e Batman são a mesma pessoa. Homem-Aranha Sem Volta para Casa abre com 100% de críticas positivas no Rotten Tomatoes. Esse é o segundo filme da Marvel Studios que abre com esse número. O anterior foi Pantera Negra. A porcentagem pode diminuir conforme novas críticas forem chegando. Porém, isso já é um grande indício que a maioria dos críticos gostaram do longa-metragem. Tom Holland revela que a divulgação do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa quase foi totalmente diferente. Inicialmente, a Sony e a Marvel não queriam mostrar nem os vilões. E a ideia inicial era montar os trailers e os comerciais de TV de uma forma que iria dar uma impressão que o filme seria uma espécie de guerra civil entre o Homem-Aranha contra o Doutor Estranho. Mas depois deles muito penarem em tentar montar o trailer, eles viram que não ia ter como e eles iriam ter que mostrar o plot dos vilões na divulgação também. J.K. Simmons sugere que filme da Batgirl não faz parte do Snyderverso. Trailer do filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, enfim é revelado e a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido é oficialmente confirmada no elenco do longa-metragem. Insider afirma que o jogo Bully 2 da Rockstar Games é real e pode ser revelado em breve. Recentemente, a Remedy confirmou que mais de 10 anos depois, Alan Wake 2 está sendo desenvolvido. E eles deram uma entrevista essa semana afirmando que Alan Wake 2 vai ter os melhores gráficos já feitos na história do estúdio. Como fã de Alan Wake, eu estou muito ansioso. O filme Kingsman 3 ganha data para produção e irá concluir o arco de Eggsy. O longa vai começar a ser gravado em setembro do próximo ano. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Lembre-se, siga a gente nas plataformas de podcast para você sempre estar atualizado de quando sair um episódio novo de Nerd Raiz Nerd Nutella. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, Orelo ou no seu agregador de podcast preferido. Claro, siga também a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os episódios e você pode mandar dicas, sugestões ou comentários tanto na @Nerd Raiz Nerd Nutella quanto nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para os seus amigos, seus parentes, para todo mundo que gosta de ouvir esses papos nerd geeks que a gente traz para você. E quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.